ao PodPan, o podcast da Faculdade Pan. Hoje vamos falar sobre karoshi, termo japonês para morte relacionada a excesso de trabalho e de como o direito do trabalho brasileiro enxerga esse risco. Nesse episódio, eu e a Letícia vamos estar conduzindo a conversa com os nossos convidados, o professor da UTF-PR, pesquisador do termo karoshi e saúde do trabalho, professor Armenis Ramos, e a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e professora da Faculdade PAN, professora de Direito do Trabalho, doutora Marlene Sugimatsu. Isso. Primeiramente, obrigado por vocês terem aceitado participar aqui do nosso projeto. E eu acho que a gente pode estar começando com o professor Armenis nos explicando, né, o que é o karoshi, qual sua origem, o que significa esse termo. Então, karoshi é uma palavra que existe em japonês, né, apenas em japonês, e ela foi criada lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, então já tem mais de 50 anos, né? E ela demorou ali uns 10 ou 20, quase 20 anos para se afirmar como um conceito que o Estado reconhecesse, né, lá no Japão, e depois, mais uns 10 anos depois, ali pelos anos 90 já, o Supremo Tribunal deles, que eu não sei como é o nome, mas a instância máxima, vamos dizer lá, jurídica deles, reconheceu o conceito. Então isso contar essa historinha é importante para a gente perceber a dificuldade, como é que a gente pode pensar em dialogar aqui nessa construção, vamos dizer, no campo jurídico do conceito. Então, ele começou a ser construído lá, na verdade, por um entendimento das famílias que percebia o quê? Então, que karoshi quer dizer morte por excesso de trabalho, é tudo numa palavra só. As famílias começaram a perceber que eram pessoas jovens, relativamente jovens, na casa dos 30 anos, até alguns casos mais jovens, e sem doença pré-existente. Então são essas duas características que são, vamos dizer assim, mais marcantes para definir o que é o karoshi. E as famílias incomodadas com isso, que as pessoas não tinham nenhum sinal, não tinham doença hipertensiva, não tinham nenhuma doença que caracterizasse que tivesse à beira de um ataque fulminante ou de um evento finalístico, né, da vida. E apesar disso, as pessoas estavam morrendo, entre 30 anos, 40 anos de idade. E essas famílias foram atrás de advogados e de médicos, principalmente esses três segmentos, né, se juntaram. E aí vários casos individuais foram montados, até que um primeiro caso da Dentsu, uma empresa gigante assim, japonesa, o primeiro caso ganhou na justiça, né, comprovou. Então ela, vamos dizer assim, ganhou validade jurídica como conceito. Então, na teoria onde eu estou baseado, né, que chama a teoria da atividade, um conceito ele nasce como uma palavra e ele evolui para aspectos mais abstratos, mais elaborados, até ele se tornar um conjunto de outros conceitos. É um sistema de conceitos. Então, um conceito, né, do karoshi, eu falei aqui do aspecto jurídico, falei um pouco da medicina, falei um pouco da família, mas também entram outros elementos. Daí, psicólogos, por exemplo, vão entrar e outros profissionais vão entrar e vão conformando, então, um sistema maior que vai demonstrando, vamos dizer assim, teoricamente primeiro, depois cientificamente, e aí depois legalmente, depois na medicina, depois na psicologia, a gente vai desdobrando nas várias áreas. E o que a gente está entendendo, depois eu posso falar do meu grupo de pesquisa aqui um pouco, que tem essas várias profissões, inclusive dentro, então a gente tem médico, advogado, psicólogo, engenheiro, assistente social, tem várias profissões e cada um tentando investigar a seu modo, né? A professora fica já convidada para colaborar conosco, né? Se tiver disposição vai ser muito bem-vinda. E a ideia é que a gente consiga, então, usando a nossa expertise de cada área específica, cotejar, né, o conceito, verificar, né, no caso das leis aqui, por exemplo, né, ou no caso da medicina, procurando marcadores e indicadores que vão dar pistas mais gerais ou pistas mais matemáticas, né? Quando você já tem o denominador, a gente chama de indicador. E aí, nesse caso, a ideia é trazer o conceito, que está no Oriente, primeiro no Japão, depois ele foi para a Coreia do Sul, a China também já tem, isso nos últimos 20 anos e 10 anos. Mas há 50 anos, então, um conceito japonês. E no Ocidente tem muito pouca coisa desenvolvida. Em língua inglesa, a gente estudou um artigo ano passado que tinha apenas 15 artigos em língua inglesa.
Em português tem quase nada, né? Não são estudos novos, estão repercutindo outros estudos, né? Mas aqui tem uma peculiaridade que é o caso da virola, que é um estudo que aconteceu em paralelo, não dialogava com o conceito de Karoshi, mas são mais ou menos equivalentes. Há uns 20 anos atrás, quando o etanol entrou nos carros se tornaram híbridos, 20 a 30, teve uma grande corrida para plantação de cana e aí teve uma intensificação do trabalho muito grande. Bom, para resumir, então, tem esse caminho do conceito, né? E tem, na justiça, então, lá no Japão, eles consideram que uma carga horária acima de 60 horas não deve ser cumprida. A pessoa está em risco de morrer de Karoshi. Não é só isso, mas a justiça reconheceu isso, já é um ponto positivo. Como eu falei antes, tem a questão da intensidade, daí tem ganhado relevância em casos particulares ainda. Não tem uma lei geral que fale da intensificação. E as formas mais comuns de morrer de Karoshi são através da ocorrência, né, do infarto, de AVC e de suicídio. Suicídio, então esses três elementos, o suicídio foi o que demorou mais para ser caracterizado, mas já tem também, chama Karojizatsu, que é o suicídio causado pelo trabalho, que também é uma coisa difícil de comprovar. Mas, por exemplo, quando a pessoa pula do próprio prédio do local de trabalho, isso já é bem caracterizado. E não só no Japão, isso já aconteceu na França, na China também, de caracterizar que pular do prédio é um tipo de morte que tem a ver com o trabalho. E aí tem outras formas também, mas é um pouco mais complicado. E tem casos aqui, né? Você tem alguns estudos de funcionários que fizeram isso. Aqui no Brasil a gente tem casos. Sim. É algo bem... Na justiça, como a gente tem algumas advogadas no grupo, aliás, são todas mulheres. A maioria do grupo é mulher, são poucos os professores, os pesquisadores. É, né? Um tema que tem que ser estudado. Por quê? Mas está atraindo através de mulheres. Mas tem uma advogada que identificou que tem cerca de 15 a 20 casos já, que já tramitaram em julgado, que mencionam o termo Karoshi. Não é um caso de Karoshi, mas menciona. Então são casos de burnout, são casos de assédio moral e que estão correlacionados. Então essa é uma pergunta importante, que é assim, para construir o conceito, você precisa entender o percurso dele. Então o conceito-chave que o nosso grupo está construindo, a gente não publicou ainda, está na fase de pré, a gente vai mandar para uma revista agora, no final do ano. O conceito que a gente considera é o do percurso do Karoshi. Então, cada um de nós é muito peculiar, né, vamos dizer assim, tem muitas características que vão permitir que uma pessoa fique mais saudável, fique adoecido, isso vai mudar muito. Mas a gente tem um certo percurso que é comum. Então, por exemplo, se tem uma chefia que é assediadora, ou um esquema organizacional da empresa que é assediador, um assédio organizacional. Então, isso vai conduzindo todo mundo que trabalha ali para estar em risco de Karoshi. Se somado a isso, do assédio, eu combino uma exaustão, por exemplo, por um prazo muito apertado para entregar projetos e que aí a pessoa, além disso, ela estuda, por exemplo. Então, vamos combinar três coisas aqui. Você tem um chefe assediador ou uma estrutura assediadora, um prazo apertado, e você já dá 2 passos para dentro do Karoshi. Então, já é difícil escapar, na verdade, do Karoshi. Então, tem uma certa sensação de que a sociedade nos nossos dias, por esses motivos aqui, e também pela aceleração tecnológica, por exemplo, e de grande produtividade em todas as áreas, está caminhando para o Karoshi meio geral. Assim. Daí até para dizer que a gente vive numa sociedade do Karoshi, em certa medida. Ainda que as pessoas nem saibam o que é isso, ainda que nem exista uma palavra em português e nem em inglês, que traduza, que são as que a gente está mais próximo, vamos dizer. Né? Professor, e hoje, com toda essa gama de conhecimentos que o senhor trouxe para nós, quais são os fatores biológicos e organizacionais que ligam o excesso da jornada à morte por infarto ou AVC? Então, os biológicos são um pouco mais complicados porque, como eu disse antes, né, tem muitas características individuais que vão nos diferenciar. E os marcadores mais comuns, que seriam, vamos dizer assim, risco cardíaco, né, para quem já é hipertenso, quem é diabético, não estão associados. Então isso é uma questão bem importante, porque não tem uma associação direta. Você não tem como se fossem pistas, né? Não, aquele ali você já sabe. Por exemplo, a pista da idade é uma que é brutal, né? Então você sabe, a pessoa já está com tal idade, é normal que, a gente fala, é normal, né? É esperado, porque todo mundo vai morrer um dia, infelizmente. Né? Vai morrer do quê? Então, o infarto, certas doenças estão associadas com uma faixa etária. O problema é gente infartando aos 30 anos. Então, a gente, sem ter sinal de hipertensão,
morrer infartado. Ou sem ter motivo aparente para morrer. É como a gente fala assim, é do nada, né? A expressão brasileira, você fala assim, do nada o cara morreu. Como assim, né? Do nada. Do nada ele suicidou, do nada ele infartou. Então é um pouco mais complicado, mas já tem estudos, né? A gente leu um artigo, por exemplo, que era um estudo de patologia, né, da parte de análise de tecido, órgão, tamanho dos órgãos, em que tem uma associação com o tamanho de órgãos. Os caras fizeram lá a análise, né, dos cadáveres e com as pessoas que tinham morrido de caroche, estão procurando uma correlação com isso. Estavam aumentados alguns órgãos, estavam diminuídos outros, tal, mas isso ainda não é, vamos dizer assim, não alcançou consensos mais gerais, ainda é muito particular. Então isso está avançando. Agora, pistas na organização, né, essa sua segunda pergunta é muito boa, isso é mais provável da gente ter indicadores. Então, por exemplo, aliás, esse foi meu primeiro estudo, eu tinha a idade de vocês, foi o primeiro estudo que eu fiz, foi sobre marcadores organizativos aqui na cidade industrial, quantos acidentes aconteciam, quantas doenças e quantas mortes em todas as empresas. Foi o primeiro estudo que teve em Curitiba, assim, de acidente, doença e morte em empresas, né, que chama acidente do trabalho. Aí, esses acidentes do trabalho, eu criei um indicador, foi a minha monografia de especialização, um indicador que mostrava qual que era a média. Então, vamos dizer, empresas metalúrgicas acontecem tantos acidentes, tantas doenças e acidentes e doenças desse tipo. Então, eu crio um modelo, né? E aí eu olho todas as empresas reais que tem em Curitiba e vejo quais estão fora, né? Chama desvio padrão, né? Quando você está fora da média, você escapa muito para menos ou escapa muito para mais. Então, se as empresas estão notificando muito acima, é sinal de que ela está errada. E também, se ela está notificando muito abaixo, é sinal de que ela está subnotificando. Então, a ideia então dá para procurar mecanismos, vamos dizer, matemáticos, né, para poder fazer um mapeamento das empresas, procurar um padrão e saber já quem que está adoecendo. Então, nesse caso aqui, quem está notificando muito ou está notificando muito pouco, está errado. E tem uma certa média, que por mais que a gente ache que é ruim, né, desagradável, mas é a média, é assim. Tem um certo estresse, vamos dizer, né, ou um certo risco em cada tipo de trabalho que é mais ou menos, vamos chamar de normal, né, que é normal para a nossa época e tal. E que então já é importante a gente conhecer esse termo aqui no Brasil, né? A gente já... Mas quais estatísticas que a gente tem hoje, o grupo está desenvolvendo na questão de adoecimento, afastamento, né? Até pela questão de hora extras. Tem alguma estatística já? O nosso grupo até tem, mas não posso divulgar porque ainda está em fase de discussão interna. E como eu sou presidente da comissão dentro da Universidade Tecnológica, eu tenho uma função que é de pesquisar, estudar, mas também é um pouco... vamos dizer, gerencial. Eu tenho que negociar com a reitoria, eu não posso contar os dados. Eu sei, mas não posso falar algumas coisas, né? Mas a gente tem algumas pistas gerais de fora que a gente pode dizer. Então, no caso do Japão, o Japão é metade do Brasil, mais ou menos, de população, né? Eles têm lá cerca de 3.000 mortes por ano, com metade da população. Então, se fosse aqui, vamos dizer, se a gente só dobrasse, né? Que é um chute bem de longe, né? Mas se só dobrasse, a gente teria 6.000 e pouco mortes desse tipo. Isso segundo o governo de lá. Segundo a ciência de lá, as pesquisas e tal, eles falam que esse número é 3 vezes maior, em torno de 10.000, que as análises científicas dizem. Então, se a gente fosse dobrar esse número, a gente teria, na verdade, 20.000. Então, alguma coisa entre 6.000 e 20.000 mortes por ano estão acontecendo aqui. Então, essa é uma hipótese, vamos dizer, que a gente desenha, e daí precisaria achar formas de chegar mais perto para demonstrar. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está no nosso grupo que trabalha no sindicato dos bancários e está estudando morte de bancários. Então ela já identificou quantos casos aconteceram nos últimos 5 anos, eu estou orientando ela num mestrado que ela vai fazer sobre isso. Então ela vai investigar cada morte dessa para ver se... Não é só porque você morreu no trabalho que significa que seja por excesso de trabalho, pode ser outras causas. Tem professoras aqui, que vocês devem ter ouvido a história, né? Professoras da rede estadual, 3 professoras morreram só esse semestre, só em Curitiba. Dentro da sala de aula, 2 delas, e uma outra estava em casa, mas tinha acabado de sair da aula. Todas as 3 mulheres e na faixa dos 50 anos. Eu não sei dizer daí se elas tinham doença pré-existente, não sei qualificar mais do que isso, né? Mas no nosso caso aqui, para tentar responder o que você disse, isso seria considerado uma hipótese de caroche. Agora, tem que investigar, né? Teria que investigar, fazer... Tem um mecanismo que chama
autópsia psicológica, que um psicólogo que está no nosso grupo, o Alisson, está conduzindo isso. Ele está estudando como é que a gente adapta para o Brasil, mas já tem livros, teses, tal, mostrando que é uma investigação depois do caso ter acontecido no caso de suicídio. Né? Nos outros casos, daí tem também metodologias, tal, que a gente precisa olhar para isso. Mas dialogando com a tua questão e como você introduziu, Mairink, você falou do risco do caroche, né? Então aqui vamos pegar o conceito de risco e contrapor ao conceito de agravo ou carga. Então, o conceito de risco probabilístico, né, em estatística, tal, a gente pensa assim, uma coisa que pode acontecer, aconteceu meio por acaso. Então, assim como o termo acidente no Brasil é uma coisa, aconteceu, né, acidentou. Não tem nada de por acaso nisso, né? Na verdade, como eu estou procurando dizer aqui, segundo essa teoria, que chama determinação social do processo de saúde e doença, as coisas são previsíveis como inverno, verão. Então, eu sei quantos vão morrer. Todo ano no Brasil morre em torno de 3 mil e pouco, 4 mil e pouco, ou até 5 mil desde 1968, está registrado. Então tem uma epidemia de mortes por acidente de trabalho. Só que são acidentes mais físicos, né? Então é atropelamento, queda, mecânico, que é uma coisa típica do século XX, né? Ou XIX. Né? Agora, a doença do século XXI e a morte do século XXI não estão ainda identificados. Então é bem importante, né, a gente fazer essa conversa, procurar entender, aproximar, porque nem a faculdade de medicina, nem a de direito, nem a de psicologia, ninguém sabe disso, porque esse nosso grupo de pesquisa é o primeiro que tem no Brasil, que está discutindo isso. Então a ideia é trazer exatamente para a gente ir espalhando, divulgando, e como eu falei antes, construindo o conceito, né, porque ele não está construído ainda, né, ele existe como uma primeira protoforma, né, japonesa, e aqui a gente quer dar os contornos necessários com as nossas características também, aprofundando alguns aspectos. Né? Sim. E, professor, quais são os sinais de alerta em pessoas e empresas que indicam esse risco grave, então? Os sinais de alerta, então, como eu disse antes, é um sistema, né, um percurso, vamos pensar assim, um caminho que a gente vai fazendo, um caminho no sentido negativo, né? Que todo mundo de algum jeito está caminhando para terminar. Mas o problema é que tem uns atalhos e que aí a gente acelera certas doenças, acelera certos sofrimentos. Então, os sinais são a combinação de... Estou pensando alto aqui, né, porque isso a gente está formulando ainda. Né? É uma combinação de fatores. Se você, por exemplo, tem estabilidade em alguns aspectos do emprego, digamos, você está na carreira que você quer, está fazendo uma coisa que você gosta, você já está... Isso tem promoção de saúde, tem a ver com isso. Então, eu trabalho no que eu gosto, imagino que a doutora também. A gente gosta e aí o trabalho ele pesa menos do que um trabalho que você faz só porque vai ganhar o salário. Sim. Então, tem fatores protetivos que podem ser percebidos. Isso pode ser é muito mais raro as pessoas estarem onde queriam estar. Quando tem esse encontro, então você já tem um primeiro fator protetivo. Aí as outras coisas são, como eu falei antes, o assédio organizacional ou de uma pessoa. Você tem um chefe ali que é violento, que pressiona, que não te ouve adequadamente. Isso daí é um fator de adoecimento. A organização coloca metas que são acima do que as metas que são razoáveis. Então, vou abrir um parênteses aqui. No século XX, então, você tem lá, primeiro, uma organização que era mais baseada nos trabalhadores, cada um sabia o que fazer. Aí vem o Taylor e ele mede as coisas, os tempos, os ritmos, e padroniza e eleva a produtividade em 3 vezes, do 19 para o começo do 20. Aí vem o Ford, olha o que o Taylor fez, e tá com uma esteira, com o motor, acelera, e todo mundo é obrigado a seguir aquilo. Ele multiplica o Taylor por 4. Então, só até o Ford, 1920, 30, a gente passou de 1 para 12 vezes mais produtivos, o planeta. Isso se espalhou, todo mundo foi. Essa régua que vai subindo da produtividade é um fator de adoecimento. Então, só que ela ainda é física e mensurável, como eu falei. Agora, como é que a gente faz no século XXI? Daí eu vou pular aqui, não vou ficar falando das outras fases, né? Mas a fase que a gente está, atual, né, virando para o século XXI, é a fase que a gente pode chamar de neoliberalismo, que é uma forma de gestão que tem muita meta e as metas mudam muito. Ela tem a ver com a tecnologia também, que acelera as formas de medir, padronizar, saber que você está olhando ali ou não no computador, tudo está acelerado. E essa aceleração coloca metas que não são humanas. Então esse é um problema muito importante, que tem a ver com o assédio organizacional que eu falava antes. Tem um autor que chama Christophe Dejours, é muito importante, assim, ele escreve vários livros sobre a loucura do trabalho e tal. Ele estudou as telefonistas na França nos anos 70
e percebeu esse assédio organizativo lá da gestão, que era assim, se uma telefonista consegue em média fazer 10, vamos dizer, atendimentos num certo tempo lá, digamos, 10 minutos, a gestão do Taylor colocaria a meta procuraria a telefonista mais rápida. Vou colocar em 12, digamos, que a Mai atende mais rápido. Aí a gestão do Ford, ele coloca uma esteira, acelera e todo mundo tem que fazer aquilo que for, digamos, 10 ou 9 ou 12, né? Agora, a gestão neoliberal, a gestão flexível, a gestão mais atual, que a gente pode chamar de uberizada ou plataformizada, ela não tem limite. Ela coloca quanto quiser. E ele percebeu isso lá nos anos 70, que era assim, quanto que você vai fazer então de ligações? Ao invés de ser 10, eu vou colocar 20. Mas ninguém consegue fazer 20. Não importa. Você que se ajeite. Você que sofra. Quem não conseguir, eu demito e ponho outra. Tem aqui um pressuposto que eu tenho que ter gente sobrando para poder fazer esse serviço. E também uma tecnologia pressionando para substituir esse trabalho. A combinação das duas coisas faz com que nós que estamos ali como trabalho vivo sejamos transformados numa coisa descartável. E aí nesse processo as pessoas fizeram o quê? Que eu mencionei lá no começo da nossa conversa, pularam do prédio. Então aqui tem um indicador de por que teve os suicídios de muitas telefonistas na France Telecom nos anos 70. Porque tem uma pressão absurda e metas impossíveis, que não dá para fazer. Se não dá para alcançar, eu vou me esforçar, mas vou adoecer. Então esses são indicadores, né, que a gente pode perceber e que poderia caber, né, fiscalização, por exemplo, para olhar pela lógica da média. A nova NR1 vai trazer um pouco disso. Está começando, então, o Brasil a ter um plano para sofrimento mental, adoecimento mental. A partir do ano que vem, as empresas vão estar obrigadas a terem algum plano de manejo para isso, né? E aí isso deve dar algumas pistas positivas mais para frente. Sim, sensacional. Professora, e de que forma o direito do trabalho, né, o princípio da dignidade da pessoa humana pode fazer com que diminua, né, esses riscos, essa jornada abusiva, como que ele pode estar protegendo esses trabalhadores? Então, gostaria primeiro de agradecer pela confiança deste convite e parabenizar as alunas por esse importante trabalho de esclarecimento às pessoas, e especialmente os trabalhadores, a respeito deste tema tão importante. E como professora de Direito do Trabalho, eu gostaria de falar primeiro um pouquinho a respeito desse campo do direito que tem muito a contribuir. E como nós sabemos, ele nasceu e se expandiu durante a Revolução Industrial, notadamente nos séculos XVIII e século XIX, e derivou justamente desse conflito entre a necessidade de assegurar um mínimo de dignidade às pessoas que trabalham e também atender aos interesses econômicos daqueles que detêm o poder e que detêm, por consequência, os meios de produção e o capital. A história da humanidade nos ensina que boa parte, eu diria a maioria das pessoas, sempre se dedicou a uma atividade produtiva, alguma forma de trabalho. E o trabalho foi sendo considerado, e hoje é considerado um elemento essencial, é considerado um elemento fundamental à própria existência humana, seja do ponto de vista individual como coletivo. E, por outro lado, essa mesma história da humanidade nos mostra que em todas as épocas e em todas as civilizações, em menor ou maior intensidade, o trabalho foi transformado de elemento fundamental às pessoas a um meio de exploração das pessoas pelo próprio ser humano. Assim ocorreu em todas as sociedades organizadas e em todas as épocas. Podemos citar aqui a sociedade de castas, podemos citar a sociedade escravista da antiguidade, a sociedade feudal da Idade Média, o modo de produção capitalista e o modelo produtivo atual, em que a automação praticamente assume a programação quase que inteira da vida das pessoas, né? Então, no mundo do trabalho é que se escancara a exploração humana. Não foi por acaso que os primeiros estudos a respeito
dessas formas graves de exploração, como o caroche, como o assédio moral, surgiram exatamente no ambiente de trabalho, porque é ali, na vida real das pessoas, é que ele acabou se mostrando como o ser humano é explorado pelo próprio ser humano, pois em todas as épocas o trabalho, na realidade, serviu apenas para manter o sistema constituído, o sistema instituído e instituído por aqueles que têm poder, né? E isso a qualquer custo, tem que se manter a qualquer custo. Então, é nesse ponto que a dignidade da pessoa humana, ela foi e continua sendo ameaçada. Nós vivemos hoje, o professor já mencionou, um contexto bastante complexo, um contexto de expansão de mercados, de globalização sem limites, aumento de desigualdades, hoje ampliadas pelas novas tecnologias, ampliação de postos de trabalho totalmente desprotegidos, sem direitos trabalhistas, ascensão do neoliberalismo, que também tem a ver com a defesa da não intervenção do Estado nas relações privadas, como se fosse possível deixar que as relações de trabalho, que são, em parte, relações privadas, pudessem se resolver apenas pelo sistema de oferta e de procura, né? Então, essa realidade, ela gera insegurança e tem forçado trabalhadores a aceitar ofertas precárias de trabalho, baixos salários e, às vezes, na maioria das vezes, trabalho em quantidade insuportável de horas ao longo do dia, ao longo da semana, dos meses e dos anos, né? Então, a dignidade da pessoa humana, que é referida na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e nos outros textos internacionais que seguiram, e é referida na Constituição Federal do Brasil de 88, diante dessa realidade, ela deve ser o centro das discussões. Não se pode tratar do tema sem tratar da dignidade da pessoa humana. E o princípio da dignidade, apenas para esclarecer, para quem não está bem familiarizado, né, com o tema do ponto de vista jurídico, ele tem a ver com esse conteúdo ético imprescindível para se reconhecer que toda pessoa tem valor em si, tem um valor em si, e que toda pessoa merece respeito e consideração pelo simples fato de ser pessoa humana, né? Então, o princípio da dignidade, ele é um norte, ele tem que ser um norte, ele tem que ser um paradigma, ele deve balizar todas as ações que se queira tomar para reduzir ou eliminar a exploração das pessoas, né? E decorre, então, desse princípio da dignidade, que o ser humano não pode ser usado como objeto, não pode ser usado como um instrumento para que alguém obtenha algo, para que alguém obtenha lucro em cima do trabalho humano. Mas o ser humano deve ser visto como um fim em si mesmo. Então, assim, todas as produções humanas, elas devem ser destinadas ao bem-estar humano, principalmente bem-estar coletivo. E, claro, a gente não se limita no bem-estar humano, porque hoje nós temos toda uma ideia de proteção ecológica ao mundo animal, ao mundo vegetal, tudo isso, mas nesse momento aqui nós estamos nos centrando mais na questão do ser humano e ser humano trabalhador, né? Então, é exatamente a não observância do princípio da dignidade da pessoa humana e a exploração humana pelo trabalho que leva a situações perversas, como essa que o professor muito bem esclareceu, né? O extremo da exploração humana, que é o caroche, né? E que passa por outros conceitos, como nós estudamos no direito, o conceito de assédio moral, né? Que tem várias etapas e também tem várias consequências, desde as mais leves, as médias, as mais graves, que daí chegamos até o ponto do caroche, né? Então, essas situações perversas, em geral, elas decorrem de imposição de trabalho em excesso, de cobranças sem limites, imposição de metas inatingíveis, jornadas extremamente longas
E isso tudo causa realmente adoecimento, seja psíquico, físico, né, mental e até a morte no trabalho, né? Então, o princípio da dignidade humana nesse contexto, ele surge como um norte, como um vetor para orientar as possíveis respostas jurídicas, né, as respostas que o sistema jurídico tem para oferecer. E quais seriam essas respostas jurídicas, né, que nós temos para oferecer? Não faltam leis, não faltam regras, não faltam atos normativos, não faltam preceitos legais. Me parece que o que falta efetivamente é efetividade, é dar efetividade ao que nós já temos. É claro que é sempre importante aperfeiçoar a lei, aperfeiçoar o texto da lei, mas nós já temos uma série de preceitos que já, com o que temos, já podemos atuar e garantir que todo ser humano, e especialmente o ser humano trabalhador, seja protegido, né? Então, o princípio da dignidade humana, ele pode tanto inspirar o legislador na criação de leis, como os órgãos estatais a desenvolver políticas mais efetivas, inclusive de fiscalização, e para orientar e para interpretar, subsidiar o poder do Estado, enfim, a aplicar as leis, no caso aqui do Poder Judiciário, né? Daí a importância de, eu penso, de se manter o sistema de proteção trabalhista e de reconhecer que os direitos dos trabalhadores são direitos humanos. Direitos dos trabalhadores estão previstos já de início na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um texto normativo fruto do crescimento humano, fruto do desenvolvimento da humanidade. Esses direitos, em parte, estão previstos ali e abrem espaço para a criação de outros direitos dentro dos sistemas jurídicos de cada povo. No caso do Brasil, na Constituição Federal de 88, os direitos dos trabalhadores previstos no artigo 7º da Constituição, no capítulo dos direitos fundamentais, que em síntese são direitos humanos, né? Nós temos no âmbito da proteção do trabalho a Organização Internacional do Trabalho, temos a OIT, e ela instituiu a Agenda do Trabalho Decente, né, com a finalidade de promover os direitos fundamentais dos trabalhadores. E ela estabeleceu algumas prioridades aqui dentro desse campo. Então, por essa linha, se considera que os direitos dos trabalhadores são direitos humanos. E essa postura que vem da OIT, ela exige ao menos efetivação, que se efetive o que nós já temos em termos de direitos construídos, né? Como, por exemplo, o limite diário do tempo de trabalho, que está consagrado na maioria dos países do mundo como sendo de 8 horas por dia, e 48 ou 44, no nosso caso aqui do Brasil, no máximo 44 semanais. Então, quando a gente ouve falar de país que não admite trabalho acima de 60 horas, a gente já pensa, meu Deus, né? A OIT, desde 1919, já tem o preceito do trabalho, da duração semanal do trabalho não superior a 48. Então, veja, estamos no século XXI ainda extrapolando esse limite. E mesmo países que já tiveram construído o seu sistema jurídico, como o caso da Argentina, né, que já teve as suas normas trabalhistas, prevêem, ela é signatária da OIT, prevê a jornada de 8 horas e no máximo, salvo engano, 48 semanais, se propôs recentemente aqui ampliar essa jornada, né, e a duração semanal. Então, aí há um risco um evidente retrocesso, né? Há um risco muito grande de destruição de toda essa construção humana no campo do direito, né? Então, os direitos humanos trabalhistas, eles se destinam a todas as pessoas que exercem um trabalho, independente da forma, independente do modo como trabalham. E aí eu não estou falando apenas do vínculo de emprego, daquele com carteira assinada, né, que é o foco principal do direito do trabalho. Estou falando de todas as formas de execução de um trabalho, né? Então, essa visão de direito dos trabalhadores como direitos humanos, ela tem a ver, ela carrega um compromisso inarredável com a dignidade
da pessoa humana e com a essencialidade do trabalho na vida das pessoas, né? O direito à limitação da jornada, como eu mencionei, previsto na Declaração Universal, é um direito humano por excelência e deveria ser prioridade de todos resguardar esse direito. O respeito a esse limite é o primeiro passo, me parece, para manter um sistema jurídico inspirado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Sim. Professora, você consegue explicar um pouco mais para a gente quais são os dispositivos da Constituição Federal e da CLT que limitam o tempo de trabalho e garantem descanso, como a jornada, intervalo, descanso semanal, férias? O sistema jurídico brasileiro, vou me deter aqui no nosso sistema, né? Ele conta com uma série de normas e preceitos destinados a limitar o tempo de trabalho. E nós podemos começar pela Constituição Federal, no artigo 7º, que está lá no capítulo dos direitos sociais fundamentais e, portanto, são direitos humanos. E ele vai estabelecer no inciso 13 exatamente esse direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais ao limite de jornada, ou seja, do dia de trabalho não superior a 8 horas e 44 horas semanais. Isso está lá no texto da Constituição. O inciso 14 do mesmo artigo vai prever uma jornada inferior, uma jornada máxima de 6 horas, para quem trabalha num sistema especial, que é o sistema de turno ininterrupto de revezamento, que é um sistema dos mais graves e que tem contribuído muito para esse adoecimento das pessoas, né? Mas aí tem um certo problema, porque a própria Constituição Federal ela permite que essa jornada máxima de 8 horas ela seja ampliada, mediante acordo de compensação, ou seja, sem receber hora extra, submetendo-se a compensação, folgas ou diminuição da jornada em outros dias, ou permite ampliar a jornada para receber como horas extras. A Constituição não fala de permitir extrapolamento da jornada em caráter excepcional. Nesse ponto, ela contraria as convenções 1 e 30 da OIT, que só permitem o extrapolamento da jornada em caráter excepcional. Como a Constituição não prevê essa importantíssima ressalva, ela acaba funcionando como um aval para que o trabalho extraordinário, que deveria ser a exceção, ele passe a ser a regra, né? Mas, enfim, a Constituição ela garante também, né, direito a repouso semanal remunerado, no inciso 15, preferentemente aos domingos, ela assegura o direito a férias anuais remuneradas também, aquele descanso maior que todo mundo espera, né, com a remuneração maior, remuneração de 1/3 a mais do que o salário normal, né. E a CLT, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, que é a lei trabalhista por excelência, ela vai detalhar melhor essas previsões da Constituição Federal e vai também estabelecer outras regras. Então, no artigo 58, ela vai reiterar, não podia ser diferente, ela não pode descumprir a Constituição, né? Ela reitera o limite de jornada máxima, né, de 8 horas. No artigo 59, ela também reitera essa possibilidade de ampliar a jornada, também sem falar em caráter excepcional, e ela vai fixar apenas o limite máximo de 2 horas extras diárias, e o mesmo artigo vai disciplinar também o sistema de compensação, o sistema de pagamento de horas extras, né? Embora a CLT ela limite o número de horas extras em 2 horas, isso significaria jornada, considerando que a cultura da hora extra leva a um trabalho extraordinário diário, permite jornada de 10 horas, né, no mínimo. E mais, aqui nós vemos diariamente, quando analisamos horas extras, pedido de horas extras nos processos trabalhistas, nós vemos o descumprimento. Empregado trabalhando 11, 12, 13, 14, 15 horas por dia, né? Em evidente descumprimento ao preceito legal que estabelece que seriam no máximo 2 horas. Então, é porque falta um pouco, né, de limite legal e falta também
a fiscalização, né, a respeito. Mas a CLT prossegue, ela vai, no artigo 61, limitar a possibilidade de trabalho extra em atividade insalubre. No artigo 67, ela vai mencionar o direito ao descanso semanal remunerado, de no mínimo 24 horas consecutivas. No artigo 71, ela prevê a necessidade de ter intervalos dentro da jornada de trabalho. E no artigo 66, intervalo mínimo entre uma jornada, ou seja, um dia de trabalho e o outro de trabalho, que aliás é o intervalo mínimo, intervalo de 11 horas. Você sair do trabalho, ter que dormir, ter que descansar, ter que cuidar da sua vida pessoal, para no dia seguinte, no mínimo 11 horas depois estar novamente trabalhando, isso não é suportável pelo ser humano, né, ao longo do tempo. Então, em outros artigos há também previsão de jornada, intervalos especiais, como é o caso do capítulo que trata dos bancários. Temos leis especiais também, como a lei do motorista, que estabelece intervalos diferentes. Então, temos dispositivo legal, não falta, né? O que falta é realmente a cultura do cumprimento da lei, né? Ah, sim. A professora falou até na questão da fiscalização, né? Como que o direito protege na prática, com a fiscalização, com as negociações coletivas, né? Que, no caso, os sindicatos são muito importantes para proteger esses direitos e, no caso também, o direito à desconexão, essa política de você poder se desconectar. Se nós olharmos o direito como texto de lei, como códigos, né, códigos normativos, nós vamos encontrar o estabelecimento de vários direitos, deveres, competências. A lei vai definir os órgãos a quem compete fiscalizar as relações de trabalho, vai estabelecer a quem compete firmar a negociação coletiva, quando que essas negociações coletivas são válidas, né? A lei vai tratar da obrigatoriedade, por exemplo, da instituição de CIPAs, né? A Comissão Interna de Acidente de Trabalho em algumas empresas, vai tratar da instituição do Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição muito importante, da sua competência e da finalidade. Então, a lei em si, ela regula tudo. Agora, quando essa legislação do trabalho ou uma negociação coletiva, uma norma coletiva não são cumpridas, aí a pessoa lesada, ela vai acionar o Poder Judiciário, né? A Justiça, que é aqui onde, né, o espaço físico aqui que representa aqui a Justiça do Trabalho aqui no Paraná, né? Tudo começa lá na Vara do Trabalho, depois, se tiver recurso, vem para cá, depois vai para Brasília. Há toda uma estrutura criada para atender o direito do trabalho, o cumprimento das leis, né? Só que a Justiça, ela não tem função fiscalizatória. Ela tem uma função basicamente reparatória, às vezes função conciliatória, função inibitória, né? Quando determina uma obrigação de fazer ou de não fazer, e função compensatória. São essas as funções e a Justiça não atua por vontade própria. Nós aguardamos que a pessoa lesada ela vá ajuizar um processo judicial e depois nós vamos analisar, o juiz vai analisar, vai passar por todo o trâmite do processo, né? E claro, vai sair uma sentença. Então, dá para ver que nesse contexto de atuação do direito, a Justiça ela tem uma atuação limitada pelo pedido, limitada pela denúncia da agressão, né? Mas ela vai atuar naqueles limites, né? O que se faz necessário? Me parece que a necessidade maior que nós temos é de atuação mais efetiva dos órgãos de fiscalização. Os órgãos fiscalizadores ligados ao poder público, como o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Precisamos muito dos sindicatos, que os sindicatos atuem com efetividade, especialmente no momento das negociações, de verificar onde que a situação está precária, o que os trabalhadores precisam nesse momento para sentarmos numa mesa de negociação e para estabelecermos em norma coletiva, porque uma norma coletiva, uma vez estabelecida, ela tem valor de lei, a Constituição Federal dá esse valor a ela, né? Precisamos da atuação do Ministério Público do Trabalho,
que também pode acionar empresas descumpridoras de deveres por meio de ações como ação civil pública, e aí pode sim a justiça impor obrigações a essas empresas. Mas as empresas, me parece que também têm um papel fundamental, pois é ali que o trabalho acontece, é ali dentro que acontece o trabalho, que acontece a agressão, a violação, o descumprimento e que acontecem essas questões que podem levar ao extremo, né? Então, claro que talvez precise de um trabalho intenso de conscientização dos empregadores, porque a maioria dos processos que nós recebemos aqui são processos que revelam descumprimento de direito mínimo, descumprimento de pagamento de verba rescisória, não pagamento de hora extra, exigência de trabalho além do limite legal. Então, a impressão que dá, não quero crer que seja atitude desonesta das empresas, quero crer que seja realmente por desconhecimento, então precisa de uma atuação muito grande, né, para conscientizar essas empresas. E isso pode vir do meio acadêmico, isso pode vir do Ministério Público, com as audiências públicas que o Ministério Público faz, com termos de ajuste de conduta, dos sindicatos que podem promover, especialmente sindicato de empregadores, né? A gente não vê muito essa aproximação entre os sindicatos de empregados e de empregadores dialogando para tentar entender o que está acontecendo, né? E a empresa tem que entender que essas situações críticas todas, elas vão resultar em riscos muito relevantes para a empresa, especialmente riscos financeiros. Porque se acontece um problema um problema extremo, por exemplo, de um suicídio por pressão no trabalho, por excesso de jornada, isso tudo vai virar uma ação judicial e a empresa amanhã vai ter que responder por uma indenização por danos morais, danos materiais, enfim, né? Então, penso que as empresas, os empregadores e empresas precisam de conscientização mesmo, né? E os setores envolvidos, sindicatos, CIPAs, Conselho de Fábrica, Ministério do Trabalho, Ministério Público e até mesmo a Justiça do Trabalho tem que assumir esse papel, né? E quando tem que atuar, que atuem com rigor, né? Que atuem com rigor. Então, a atuação do direito, ela encontra esses limites, né, nos órgãos constituídos, mas penso que a sociedade como um todo pode contribuir, inclusive quem disponibiliza o posto de trabalho, que é a empresa, né? Sim. Professora, e no caso agora com essa pejotização, que a pessoa vai ser a própria empresa, como que isso se dá daí? Como que vai ser feito essa fiscalização por parte da empresa, por parte do Estado? Porque assim, a pessoa faz tudo, ela tem as próprias metas, ela que vai regular o horário de trabalho dela, então ela vai ter que programar ali as suas férias, muitas vezes não vai ter. Como que ficaria essa situação, nessa evolução que a gente está tendo hoje no trabalho? Esse é um tema muito delicado, que está sob análise do Supremo Tribunal Federal, e não me cabe aqui fazer nesse momento nenhuma crítica, embora eu tenha profundas críticas a respeito desse sistema, mas o Supremo Tribunal Federal está para decidir quanto à validade dessa forma de contratação. O que posso antecipar é que há um risco muito sério de banalizar o trabalho protegido, que é o trabalho com vínculo de emprego, e lançar esses trabalhadores que, na realidade, são empresários de si próprios, né? Porque não tem uma estrutura organizacional, não tem meios de produção, não tem capital, são empresários deles mesmos, né? O risco que se corre é lançar esses trabalhadores definitivamente num sistema absolutamente desprotegido, né? Quando se poderia fazer respeitar o que nós temos em termos legais e realmente haver uma fiscalização, uma incidência maior
sobre a necessidade de se contratar trabalhadores de forma protegida. Vejam, a humanidade cresceu, a humanidade se desenvolveu de milênios, né? Foram milênios de anos de história da humanidade, milênios de anos de trabalho escravo, né? Séculos de trabalho feudal, para se chegar século XVIII, final de XVII, XVIII, XIX, a se construir um sistema de proteção do trabalho para que agora ele sofra, né, um risco de total destruição com o argumento de que novas modalidades devem ser aceitas, né? Sim, podem ser aceitas, mas que junto venha alguma forma de proteção para essas pessoas que de empresário, de empreendedor, na maioria das vezes, nada tem. Nós tivemos notícia de caso de gari tendo que se constituir como pessoa jurídica. Né? Então, não precisamos comentar sobre isso, né? Claro que tem profissionais mais esclarecidos, que podem ter uma certa estrutura financeira, que pode se sustentar como empresa, mas a maioria é trabalhador mesmo que depende do trabalho para sobreviver e que está sendo lançado por conta dessa abertura que se deu de assumir, de aceitar novas formas de contratação, né? Então, penso que há um risco muito grande aqui, inclusive um risco de que se deixar simplesmente para que o contratante escolha se ele quer contratar com vínculo, se ele quer contratar como autônomo, se ele quer contratar como pessoa jurídica, é evidente que, sendo a contratação com vínculo de emprego a mais onerosa, e é onerosa porque ela garante direitos, tem sua razão de ser, né? Eu tenho, assim, uma perspectiva não muito boa, né, de que o próprio direito vá se esgotando, vá acabando sendo extinto por inanição, né, por falta de contratação, por falta de se alimentar desse tipo de relação que sempre foi obrigatório, sempre foi regra nas contratações. Mas vamos esperar. Tenho ainda esperança de que o Supremo Tribunal Federal, ainda que admita novas formas de contrato, pelo menos possa instituir sistemas, se lhe for possível, né, porque, enfim, os tribunais não têm essa tarefa de instituir direitos, né, mas que pelo menos conduza no sentido de que o Congresso Nacional regulamente e assegure direitos mínimos, né, a esses trabalhadores. Professora, prova e responsabilização. O que pensar para reconhecer o nexo? E quando há indenização? Em questão acidente, doença ocupacional? Aqui nós já estamos falando de um processo, né? Um processo judicial que já foi ajuizado, um processo judicial típico, né? Num processo judicial, e vocês que estão na faculdade estão aprendendo isso, não basta a pessoa que ajuizou a ação chegar lá e alegar que sofreu um dano, que sofreu uma violação. É necessário provar as suas alegações, né? Quando, claro, isso for controvertido. Se não for controvertido, outra parte aceitar, ok, né? Mas não é assim que funciona, né? No processo sempre há a contestação, né? E a negativa do ilícito, né? Então, a lei, claro, a própria lei vai estabelecer o que compete ao autor da ação provar, o que compete ao réu, é aquilo que a gente chama de distribuição do ônus da prova, tá? Então, quando se alega a ocorrência de um acidente, uma doença, tenha resultado morte ou outro resultado, é necessário provar primeiro o fato, né? Esse fato, o nexo causal, quer dizer, a ligação, a relação entre esse fato e a atividade laboral, então isso é chamado de nexo causal, e a ocorrência do dano, né? A doença ou, né, o evento morte, né? E, em alguns casos, é preciso comprovar a culpa do agressor, que é o que a gente chama de responsabilidade civil subjetiva, e tem casos em que, pelo simples risco da atividade que o contratante tem, ele já assume o risco de causar dano a alguém, então nós estamos no campo da responsabilidade objetiva, aí tem que ver caso a caso, né? A prova a ser produzida, com certeza, não é fácil, ela não é fácil, os advogados
eles têm que se articular muito bem para apresentar uma prova em audiência, uma prova em juízo, né? Normalmente depende de perícia, nos casos de doença decorrentes do trabalho, precisa de perícia médica, né? Nos casos de caroche, que no Brasil ainda nós tratamos como assédio moral com consequências mais graves, né? Assim como em outros lugares do mundo, a prova é difícil. Na Justiça do Trabalho, como em regra o trabalhador não tem acesso a documentos da empresa, né? Não é ele não pode extrair documentos da empresa, às vezes lhe resta apenas uma prova testemunhal, por isso ela é tão amplamente aceita no direito do trabalho, mas normalmente perícia, né, que vai tentar estabelecer, e às vezes aí também temos um problema, né, com peritos, né, que tem dificuldade de reconhecer esse nexo de causalidade com o trabalho, não compreende bem a dinâmica de trabalho que foi estabelecida ali, né? Então, só alegar a ocorrência do dano, do evento danoso, né, morte, por exemplo, no caso do caroche, não é suficiente para assegurar o direito de obter uma indenização. Então, em caso de morte ocorrida no ambiente de trabalho, em razão de doença que não é reconhecida como ocupacional, e tem muitas que não são ainda, né, não estão na legislação, aí precisa provar mesmo o nexo causal, a culpa ou, às vezes, tentar sair pela teoria do risco. Mas é um dos temas mais difíceis, tanto que em direito processual vocês vão aprender, né, sobre a prova, como é que se produz a prova, que tipo de prova é necessária, né? Então, é preciso demonstrar que as condições de trabalho foram determinantes para causar aquela doença ou aquele evento, no caso de morte, né? E precisa demonstrar, então, que o trabalho apareceu, né, como a efetiva causa daquilo. Não é tão simples assim. Agora, se demonstrado, se o juiz do processo entender que isso ficou demonstrado, claro, poderá assegurar o direito a uma indenização, se for indenização por danos materiais, né, lucros cessantes ou danos emergentes, né, aí os critérios para deferir são mais objetivos, porque daí tem como apresentar comprovante de gasto, tudo isso. Quando a indenização é por dano moral, aí é por arbitramento, aí não há nem um mínimo, nem um máximo, né? Aí depende do caso concreto, depende de vários fatores, inclusive a intensidade do dano e também a capacidade econômica do agressor, né? Uhum. E quais são as medidas concretas que funcionam para proteger o risco jurídico, né? A saúde, no caso do registro ponto, metas realistas, pausas? Penso que esses aspectos são mencionados aqui, são extremamente relevantes, né? Como eu falei, o sistema de hora extra, né? O trabalho em horário extraordinário deveria ser a exceção. Talvez aqui o legislador tenha que caminhar um pouco, né, para estabelecer mesmo como excepcional, porque não temos isso, salvo no caso do trabalhador bancário, porque para o bancário se prevê mesmo lá no capítulo dos bancários que a jornada de um bancário normal comum é de 6 horas, podendo excepcionalmente trabalhar em hora extra, o que na prática também não acontece, que a maioria das ações de bancários que vem aqui, o trabalhador bancário trabalha em hora extra diariamente. Então, veja, é um descumprimento generalizado da legislação. Mas, nesse caso, talvez ajudasse, né, a imposição desse limite de só aceitar hora extra em caráter excepcional. Isso poderia reduzir vários riscos, porque nós sabemos que a maior parte dos acidentes de trabalho acontecem quando o trabalhador já está em horário extraordinário, ele já cumpriu aquilo que seu corpo consegue suportar, que são cientificamente essas 8 horas, né, que talvez já sejam até demais, mas tudo bem, vamos aceitar que sejam 8, ele já trabalhou aqui, e aí ele já está trabalhando em 2, 3, 4 horas extras, é um momento em que é mais propício, a gente observa aqui nos processos trabalhistas, né, ele sofrer acidente, ou as doenças que virão, né, então atender esse aspecto do limite da jornada de trabalho, né, muita atenção para o caso das metas, né? Hoje
como o professor explicou, o processo de produção ele se acelera tanto e não se pergunta se os trabalhadores humanos têm capacidade para fazer isso, né? Então, isso não é respeitado. Então, vamos impor metas, se você não quer, não tem condições de cumprir, o espaço está aberto, porque a fila do desemprego está grande, é porque há aquele exército de reserva de trabalhadores ali à espera de uma vaga. Então, atender muito isso, denúncia, eu acho que o sindicato é um canal importante para o recebimento de denúncia nesse campo e para trabalhar em negociações coletivas com a empresa, né, impor em cláusulas de negociação coletiva isso, né, que a empresa só poderá exigir hora extra em caráter excepcional, que a empresa não poderá exigir metas acima enfim, estabelecendo critérios ali claros, né? Então, há muito descumprimento de lei. A gente diariamente atua nos processos em que há trabalho muito além do limite de 2 horas, que me parece que já é demais, né? Leva a jornada de 10 horas, né? Ordinariamente. No caso do trabalho em atividade insalubre, que há limites, o artigo 61, parágrafo 1º, coloca limites para hora extra no trabalho insalubre, também é descumprido, o Ministério do Trabalho não muitas vezes notificado, não se observa os períodos de descanso semanal remunerado, os intervalos dentro da jornada e entre uma e outra jornada, não se respeita o direito a férias, ou então trabalho noturno, submete, me parece desnecessariamente, trabalhadores a sistema de turnos ininterruptos de revezamento, marcação incorreta de cartão-ponto. Tem empresa que proíbe que o trabalhador anote exatamente o horário que ele chegou e exatamente o horário que ele saiu. Não, aqui você vai anotar das 8 às 18 com 2 horas de intervalo, quando na realidade o empregado chegava às 7 e saía às 21, né? E aí onera, né, tanto o trabalhador como a justiça, porque daí vem o trabalhador impugna aquele cartão-ponto e diz, não, o cartão não é válido. Aí fica o juiz lá uma tarde inteira ouvindo testemunhas para dizer, mas estava correta a anotação? Não estava, né? Claro, você onera o sistema também, né? Desnecessariamente, quando deveria haver boa-fé, deveria haver transparência nessas anotações, né? E meta inatingível, gente, isso é o que tem assim, levado a muitas indenizações por danos morais, sem contar com o controle excessivo dentro do ambiente de trabalho. Controle de idas ao banheiro, né? Não pode ficar mais do que 5 minutos no banheiro. Atitudes agressivas, grosseiras no ambiente de trabalho. Como se o ambiente de trabalho ele fosse, essa hostilidade toda devesse acontecer com naturalidade. Não. Quando o trabalhador busca um trabalho, ele busca meio de sobrevivência. Claro, ele está contribuindo com o sistema produtivo, com a estabilidade familiar e social, mas ele também busca um meio de vida. Ele não pode encontrar morte, ele não pode encontrar mutilação, ele não pode encontrar aspectos que deteriorem, né, a sua integridade física e psíquica, né? Então, é muito sério isso. E as medidas concretas, me parece que nós temos mecanismos, né, para isso. A CLT prevê a aplicação de multas nas empresas, né, que o Ministério do Trabalho pode aplicar multas, mas não têm sido efetivas essas multas, porque as empresas prosseguem, muitas empresas prosseguem descumprindo, e também porque o Ministério do Trabalho ele acabou ficando com uma estrutura funcional muito pequena para promover fiscalização em várias empresas, né? Evidentemente que se abrir a possibilidade aqui de livre contratação, como PJ, né, pejotização, como está se direcionando, então aí a fiscalização acaba, porque não tem realmente como cumprir. Mas enquanto empresa estruturada, há essa previsão de fiscalizar e de aplicar a multa, que não tem sido efetiva, dado o volume de ações trabalhistas que chegam aqui. Então, a gente funciona aqui meio como um termômetro, né, de como andam as relações de trabalho, e elas andam doentes, né? Muito doentes, como a sociedade
em si, né, em geral, isso é um reflexo, né? As relações de trabalho são um reflexo das relações sociais, né? Professora Arneias, fala para nós um indicador que toda empresa deveria acompanhar para reduzir, então, esses riscos. De vergonha na cara não vale, né? Fala, deixa eu pensar um outro. Né? Mas porque é isso, né, que a doutora falou, é falta de lei não é, falta de regra não é, falta de conhecimento não é. Né? Então o que está faltando, assim, eu já tentei matematizar isso, como eu falei antes, né, desde que eu era bem jovem, acho que uma época eu ainda acreditei bastante nisso. Agora eu costumo achar que os indicadores têm que ser uma coisa construída em conjunto mesmo, né, como a professora falou também, entre os vários setores, sabendo que tem contradições e que tem interesses que são diferentes. Né? Então, o interesse da empresa é o lucro, né? Ela está procurando isso. E quando ela não é coagida ou constrangida a cumprir, ela vai buscar o lucro por qualquer forma. Seja nessas formas absurdas, né? Ou até algumas como que chegam a soar muito agressivas, como, por exemplo, colocar fralda em trabalhador para não sair do caixa, né, num hipermercado multinacional. Acaba com a dignidade da pessoa. Onde está a dignidade? Isso aconteceu aqui, né? Perderam na justiça. Então, uma coisa que eu fiz daí no mestrado e no doutorado, que eu acho que tem alguma pista importante que vai nesse sentido, e a doutora é convidada também, se puder nos ajudar nisso, que é reativar um comitê estadual que une os vários setores, então, da justiça estadual, federal, Ministério da Saúde, do Trabalho, os vários agentes, né, dessa temática, e chama Comitê de Investigação de Mortes e Amputação, que pensava isso lá em 1998, 2000. Hoje o meu foco seria o caroche dentro disso, como eu estou dizendo aqui. Por quê? Né? Porque ele é um termômetro, assim como a justiça é um termômetro. Nos Estados Unidos eles usaram esse conceito de evento sentinela, que é um evento que é ao mesmo tempo grave e evitável. E lá nos anos 80 eles fizeram uma certa normatização assim, no conjunto de empresas e com isso conseguiram reduzir câncer, conseguiram reduzir, identificando padrões, porque o próprio Estado lá assumiu, né, e a proposta é que a gente consiga fazer alguma coisa parecida aqui, assume esse problema como sendo seu. Porque me parece que tem um monte de responsáveis, né? Eu já fui de um comitê nacional que procurava juntar GISAT, Ministério do Trabalho, da Saúde e da Previdência, por 2 anos. E a gente teve muita dificuldade para construir isso que você está perguntando, quais são os indicadores. Porque deveria ter um plano comum dos órgãos fiscalizadores do Estado para poder intervir. Então, um jeito, né, a meu ver, isso está sendo criado em alguns estados. Pernambuco me falou há pouco tempo que criaram um comitê desse. E eu sei que no Ministério da Saúde, no SUS, estão querendo reativar também. Então, no nosso grupo, a gente está discutindo isso, até vai ter uma reunião a semana que vem com as últimas remanescentes do comitê aqui do Paraná, que fechou há pouco tempo. E o meu mestrado e doutorado foi sobre isso há 20 e poucos anos atrás. Eu fui o coordenador desse comitê, né? Porque qual que é a ideia, então? É que todas as mortes não devem acontecer. As mortes que acontecem no trabalho. Por quê? Porque a pessoa é saudável, está numa idade que não devia estar morrendo, e isso está indicando que tem coisas erradas. Ao invés do termômetro, vamos pensar na imagem do fuzil, do fusível, antes do fuzil. Né? O fusível que fica ali na caixa, né? Que quando tem uma sobrecarga no sistema, ele estoura. Ele cai para evitar que tenha um curto-circuito, que pegue fogo na casa. Né? E se a gente pensar que cada morte dessa no trabalho é um fusível que está queimando, o trabalhador está queimando, está morrendo primeiro. Então isso é um indicador de lugares que estão surtando, que estão em curto. Esses lugares que estão em curto mereceriam, a meu ver, então, um estudo mais sistematizado e uma intervenção, não só um estudo no sentido que muitas vezes a universidade faz, a academia que faz, é só um estudo para guardar na gaveta, né? Não é isso, né? É um estudo que é de transformar a realidade. Portanto, ele tem que estar em contato com órgãos, com outros órgãos, e essa inteligência pode ser ativada a favor, então, dos explorados, que é o nosso ponto e por onde a professora começou também, né? Porque não basta a gente ter definido lá na Inglaterra, em 1843, que ninguém ia trabalhar mais de 12 horas por dia. Porque a gente já está trabalhando mais do que 12 horas por dia. Então, na prática, a gente voltou para o século XVIII. Não é nem o XIX. Então, a gente está no século XVIII, que é jornada livre, pejotização é século XVIII. Que é cada um por si e as regras a gente vai ver. Então, é isso, desconhece toda a estrutura, né?
não só de indicadores, mas de métricas legais, de parâmetros, de mínimo, de dignidade humana, isso tudo se perde. Como é que a gente faz para de verdade intervir? Essa é a pergunta talvez que eu responderia com esse conjunto. E a questão do trabalho, né, o valor do trabalho é justamente para isso. A gente trabalha para ter acesso a outros direitos, Isso. né? E como que a gente vai chegar nesses outros demais direitos se você não tem nem a sua saúde ali para poder trabalhar, para poder receber e, né, concretizar todos os outros direitos que a Constituição já... Que é também um direito social humano, né? Saúde, direito à saúde, né? Sim. Ninguém pode te tirar isso, né? Professora Marlene, qual que é o direito do trabalho frequentemente negligenciado e que faria diferença imediata? Eu pensaria em mais de um direito negligenciado. Eu pensaria no direito fundamental à limitação do tempo de trabalho, e isso tem a ver com a desconexão, né? Porque ela não está acontecendo justamente porque os trabalhadores não se desligam do trabalho, né? Então, o direito à limitação, direito ao descanso, e respeito, para mim, respeito à integridade física e mental do trabalhador, né? E aqui eu trago, talvez, como um indicador, né, para quem sabe evitar, a noção do trabalho decente, da OIT. Trabalho decente, que, em outras palavras, significa trabalho seguro, que, em outras palavras, significa trabalho que respeita o limite humano, né, das pessoas. Aqui eu trago, o professor falou de trabalhadores que foram obrigados a usar fralda, né, para não ir ao banheiro. Nós tivemos uma ação trabalhista aqui de uma trabalhadora grávida que contraiu doença urinária de bexiga porque ela era impedida de ir ou tinha restrição para ir até o uso do banheiro. Então, gente, nem uma gravidez, né, nem a pessoa num momento tão excepcional como esse, né, às vezes não é respeitada. Então, alguma coisa de muito errado está acontecendo, e acho que a noção do trabalho decente da OIT pode ser aí um parâmetro muito bom aqui para se observar. Eu queria fazer uma pergunta em conjunto a vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem para estudantes e gestores. Como equilibrar a produtividade e a saúde hoje? Então, uma coisa que eu acho que é importante para ter essa leitura, né, você conseguir primeiro se auto-perceber, né, a gente tem várias baterias hoje em dia, né, você pode usar até no relógio, aqui você vê como é que você dormiu, por exemplo, dá uma nota, cria um parâmetro. Alguns parâmetros desses ajudam a enxergar, mas mais importante do que métricas desse tipo é as pessoas que estão próximas, que podem perceber o seu cansaço, que às vezes você não percebe. Tem um conceito que é ileísmo, que é se olhar de fora, né? Que as pessoas que estão próximas nos ajudam a ver. Percebe que você está entristecendo, que você está deprimido, que você está mal. Aí o outro, às vezes, te ajuda a enxergar você mesmo, né? Então isso é importante, ter relações, né? Procurar relações com colegas da faculdade, com colegas do trabalho, para poder, com isso, tentar entender o que está acontecendo. Isso diminui, né, a culpa no sentido individual, né? Primeiro entender que não tem isso, né? Tem responsabilidade pelas coisas que você consegue fazer, não consegue fazer, de que maneira que você dosa isso. Então essa é uma primeira dica, vamos dizer assim, que eu daria, né? Isso de calibrar com a produtividade, também um outro problema é assim, como apareceu várias vezes aqui na nossa conversa, tem um problema que é assim, não é por falta de norma, mas tem um outro problema que é assim, a norma não consegue alcançar o que está sendo inventado agora. Ela demora. Então ela tem um tempo diferente. Então uma dificuldade que eu sempre recomendo para os estudantes, para os meus alunos a fazerem é assim, não pode ser um leitor de norma. Quem lê muito manual fica muito restrito àquele formato, você fica rebaixado. E nos cursos na faculdade onde eu dou aula é mais engenharia, então o pessoal é muito leitor de regra, manual, né? Tá, mas tem que saber que, por exemplo, essa doença, o burnout, ele surgiu há 30 anos. Esse termo, né, o karoshi, que é morte, ele nem tem aqui ainda. Se você não conhecer daí o que você está sujeito, que pelo que a gente está olhando, está permeando todas as relações, você não conhecer os conceitos que existem naquele teu tipo de trabalho, então você é advogado, você é engenheiro, você é médico,
O que é que está pegando hoje? Estão adoecendo do quê? Estão morrendo do quê? O que é mais comum? E o sofrimento mental é muito comum em todas, né? Então, em todas as áreas hoje em dia. Algumas mais, outras menos. Então é preciso conhecer um pouco sobre isso, né? Todo mundo que puder, eu recomendo muito que faça terapia, por exemplo, porque a sociedade está muito adoecida mentalmente. Então você tem que procurar, né, ter essas relações, fazer terapia, conhecer as características da sua própria atividade. Isso tudo é protetivo. Daí você vai juntando proteções para poder saber, inclusive, o que negar, o que pegar, o que fazer, quando dosar. Mas basicamente a gente teria que ter vida além do trabalho, como é o nome de um movimento até, né? Vida além do trabalho. Se você ficar só no trabalho ou no estudo em função do trabalho e até assim descansar para poder trabalhar melhor, você está muito lascado. Aí você tem que ter outra atividade, de preferência mais duas. Aí você tem 2 ou 3 coisas e isso te protege da primeira atividade mesmo quando ela é muito desgastante. Agora, é claro, né, como a doutora colocou aqui, tem muita gente que está trabalhando 12 horas, 14 horas, 16 horas. Aí vai ter outra atividade como? Mal consegue dormir. Então, isso já é um indicador de adoecimento muito grave, né? Então, a gente tem que aprender a calibrar isso. Infelizmente, está muito na escala individual e pouco da empresa, da sociedade que pode cuidar. Então, a gente tem que tomar cuidado, são individuais, mas a gente tem que tentar também transformar as instituições em instituições mais saudáveis. Professora, você tem alguma mensagem, então, para deixar para os estudantes, para os gestores, de como equilibrar essa produtividade e a saúde? Penso que nós temos que entender que o trabalho, ele é realmente necessário, as pessoas precisam do trabalho, mas elas precisam também de que os seus direitos sejam respeitados. As pessoas precisam de proteção, de algum tipo de proteção, quando elas adoecem, especialmente no momento em que adoecem, seja a doença decorrente do trabalho ou não. Há muitos casos de doença que não decorrem do trabalho, mas que a pessoa acaba perdendo o emprego justamente porque adoeceu. Então, é preciso entender essa realidade, né? Enquanto nós humanos estivermos no trabalho, porque também não sei com a vinda das inteligências artificiais como é que essa realidade vai ficar, mas vamos pensar no momento atual e compreender que o trabalho é um meio de obtenção de vida, é um meio de busca de alimento, de sustento, é um meio de busca de inserção social, é um meio de afirmação de cidadania, porque é por meio do trabalho e por meio do resultado do trabalho, do salário, que a pessoa tem acesso aos meios de sobrevivência ou meios, enfim, que sejam mais alargados do que só sobrevivência, mas a pessoa precisa disso. E ela vai ao trabalho para buscar isso e não pode ali encontrar meios de agressão, de doença, de morte, de mutilação, né? Então, que local de trabalho é um local de busca, de realização pessoal, de afirmação, né? E também de garantia de estabilidade familiar e meio de contribuição com a sociedade, né? Então, os fatores de risco que hoje nós detectamos, eles devem ser analisados, devem ser estudados com profundidade e não só com profundidade, mas de forma completa. É preciso estudar, considerar a intensidade do trabalho, não só a quantidade de horas, mas às vezes nem se trabalha 10 ou 8, mas é tão intenso aquilo que você tem para resolver naquele tempo. E tem empresas que fazem isso. Olha, aqui é proibido fazer hora extra, que não se faz hora extra, mas a carga que você tem dentro daquele tempo de trabalho, ela é tão intensa que pode te adoecer. Então, estudar a intensidade do trabalho, a amplitude das horas, né, trabalhadas, os efeitos disso sobre os trabalhadores e esses fatores de risco, esses estudos, eles não devem ficar só no campo médico, né? Grupos de estudos são válidos, a academia tem que estudar, grupos científicos, grupos jurídicos devem estudar toda essa situação. Então, a sociedade precisa em regra, de um atendimento mais
assim mais voltado para a pessoa humana, né? Nós estamos nos voltando muito para criar cada vez mais mecanismos tecnológicos, né? Que o que é válido, é bom, se isso contribuir com a sociedade, com as pessoas. Mas penso que o bem-estar a ser buscado é o bem-estar das pessoas, né? Viver num mundo melhor, viver num mundo sustentável. E para isso precisamos ter um trabalho decente, um trabalho sustentável, né? Sim. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu queria agradecer primeiramente a vocês terem aceitado o nosso convite. Hoje podemos entender, então, qual é o significado e onde surgiu o termo karoshi e qual a importância, então, da gente discutir os limites da jornada, a questão da saúde. É uma questão de saúde pública. A dignidade da pessoa humana, vimos como ciência conecta excesso de trabalho e o adoecimento grave, como o direito do trabalho organiza, então, a proteção, os limites, os intervalos, os descansos. Muito obrigada por vocês, professora Armani, professora Marlene, Mai, agradeço. Eu é que agradeço. Obrigado.